Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para discutir um pouquinho sobre ética. Bom, a gente já viu vários aspectos da ética, como que ela se organiza a partir de filósofos e sociólogos, e hoje a gente vai abrir um pouquinho a mente de como que os aspectos éticos podem também ser voltados para o ambiente empresarial. Vamos lá? Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. E o tema de hoje é ética normativa, teleológica e situacional. Conversar sobre ética é um assunto que a gente consegue abordar sobre diversos aspectos, né? Isso acontece por quê? Porque a ética está inerente a toda a sociedade, né? Ela está voltada em todo ambiente, todo local, todas as relações humanas, com amizades e tudo mais. E, de certa maneira, então, a convivência com a sociedade, ela passa a levar as pessoas a diariamente ter vários relacionamentos, né? Relacionamentos, ora para fins de trabalho, ora para fins pessoais, e esses relacionamentos, eles acabam tendo uma certa influência dos comportamentos que você tem, das crenças que você tem e dos valores que cada um tem também. É isso que pode gerar conflitos e diferentes tomadas de decisão. Mas o que é esse comportamento? O que são esses valores e essas crenças? Bom, tudo fica muito mais fácil, claro, quando as pessoas são iguais. Mas a gente já viu que existem vários fatores que podem definir ou que podem fazer com que, para alguns, um determinado comportamento seja ético, enquanto para outros não. Bom, quando a gente fala em comportamento, por exemplo, a gente pode falar em diversas reações, diversas respostas que se tem, dependendo da realimentação ou do estímulo que a gente recebe, né? As interações e as realimentações podem provocar diferentes reações entre mais felizes, entre mais receptivos, entre menos receptivos ou talvez mais agressivos. E aí a gente tem, por exemplo, aspectos voltados, né? Como a gente se comporta no nosso individual, como às vezes a gente tem um comportamento para fins sociais, qual é a nossa perspectiva nas relações humanas, com fins de animais, com fins com pessoas idosas e tudo mais. Por outro lado, né, não vou nem dizer que é por outro lado, mas junto a isso, né, junto a um conceito de comportamento, nós temos o que a gente chama de crença, né? E aí, crença, a gente já logo lembra de religião, logo lembra do que se acredita, do que não se acredita, do que a gente acredita nas coisas que muitas vezes a gente não consegue palpar ou não são materiais, né? Aí isso acontece por quê? Porque as crenças costumam ser uma condição que é psicológica, que é o que a gente acredita ser verdadeiro ou não, dependendo de uma determinada ideia, dependendo do que a gente muitas vezes cresceu vendo, cresceu sentindo, né? Ou cresceu trabalhando a nossa memória. Ela muitas vezes representa algo muito subjetivo. E um exemplo mais comum é a nossa fé. O terceiro elemento que muitas vezes vai guiar as nossas decisões, quando a gente fala, né, em comportamentos que a gente às vezes acredita ser o certo ou errado, embora muitas vezes eu falei para vocês que julgar, né, algo como ético ou não é muito complicado, a gente só consegue quando a gente tem uma vertente mais deontológica, né, mais de ética por responsabilidade. Mas os valores também fazem parte do que a gente carrega no nosso modo de agir. Então, os valores, eles estão permeando alguns princípios que a gente tem, né? Por exemplo, honestidade, receptividade, paz, harmonia, né? Alegria de viver, né? Ou respeito para com o próximo. E tem como, muitas vezes, de uma forma mais ampla, tentar permitir uma coerência entre a sociedade ou diante de mudanças sociais. Eles são como a base da conduta de cada um e, como consequência, de tentar promover essa coerência social. Bom, por que eu estou falando isso? Porque dentro da sociedade, ela vai ter toda essa interação, todas essas misturas, né,
entre o que a gente tem de comportamento, entre os valores que a gente tem e as nossas crenças. E isso tudo vai formar o que a gente chama de entidade social. Então, a entidade social, ela é entendida como duas partes, né? Mas são duas partes que coexistem entre si. A parte de mais comunidade, que ela é muito mais individual, né? Falamos muito mais em culturas, estou falando mais no aspecto mais íntimo, mais privado, e a sociedade, que é aquela parte mais ampla, que tem que interagir não só com alguns costumes comuns, mas também de outras culturas, de outras instituições e outras empresas. Então, essas duas partes, segundo o Ferdinand Tones, o rapazinho da foto que vocês veem aí no slide, né? Para a ética profissional e social existir, ela tem uma coexistência entre os dois aspectos. E aí eu chamo vocês para ficar até o final do vídeo, para que vocês vejam dois casos que podem ser refletidos e que às vezes a gente tem que adotar um posicionamento mais normativo ou poderia ser justificado por um comportamento mais pessoal, mais individual. Quando a gente fala em tudo isso, a gente está falando em ética contemporânea. E a ética contemporânea é o que a gente se pergunta diante de diversos dilemas. É a perspectiva mais histórica que está sendo atualizada para hoje em dia, né? Então, falamos como, por exemplo, há muitos anos, nós tínhamos o papel de diversos entes de fé e crença, né? Como que eles, de certa maneira, incentivavam, né? Ou tinham o poder de nortear decisões. Só que com a evolução da sociedade, talvez essa ética que é mais voltada para a contemporaneidade, ela pode mudar, né? Pode abrir e explicar, abrir os nossos olhos e explicar algumas situações. Então, o que é essa ética, que é mais nova, mais recente, mais moderna, né? Ela poderia nos ajudar hoje em dia. Como essa ética que é contemporânea pode ser aplicada diante de diversos dilemas? Bom, a gente sabe que o homem ele veio de uma evolução, né? Essa evolução é considerado que o homem é um animal. Mas que essa evolução, muitas vezes, quando a gente, né, parte de uma era mais simples até o que a gente tem hoje, ele convive em sociedade, né? Ele integra, interage e soma esforços para alcançar alguma coisa. Todos vocês, talvez, para se formarem, né? Ou ainda para se ajudar diante de uma dificuldade em uma disciplina, em um conteúdo. E essa necessidade de interação, ela acontece desde relações mais íntimas, por exemplo, amigos, até aquelas um pouco mais amplas, que são os grupos secundários. Por exemplo, que você tem dentro do seu ambiente de trabalho, algum tipo de interação com o seu gestor ou com o seu colega de trabalho. E para isso tudo, nós temos valores pessoais e coletivos. Existem diversos fatos que acontecem que a gente fica se perguntando, né? O que eu faço? Como eu devo agir? Como as coisas são? O que esperam que eu faça? E dentro do conceito de ética contemporânea, a gente tem as três éticas que vão, de alguma forma, explicar o conjunto de ações, né? E, claro, né, todo mundo vai tentar optar, quando tiver que justificar uma ação, pela ética que seja mais fácil e mais justificável. Mas a gente tem que entender, e essa ética justificável, aí a gente se baseia em lei, normalmente, né? Mas a gente tem que entender que a ética, ela existe, né? Na verdade, não é a ética, mas a discussão dela existe para tentar explicar alguns comportamentos que fogem de aspectos formais para entender atitudes, né? Então, por isso da grande dificuldade quando a gente, vou dar um exemplo, né? Fala do direito de julgamentos, né? Porque nem sempre se baseia só na lei, mas em argumentos que podem sustentar uma determinada ação. E é para tudo isso, diante de diversos dilemas que existem nos julgamentos,
é que nós falamos de 3 éticas. A ética normativa, a ética teleológica e a ética situacional. Então, a ética normativa parte já do próprio nome sugere que ela é orientada por normas, né? Princípios e regras fixadas. A gente já falou um pouco sobre isso com outros nomes, né? A deontologia, a ética da responsabilidade. Nós temos também uma segunda vertente que é mais voltado a aspectos racionais, ou eu até ouso dizer que são um pouco emocionais, né? Embora a ética situacional é que parte para o lado mais emocional. Mas a ética teleológica em si, ela vai argumentar que quando a gente tem um objetivo, o alcance desse objetivo, ou seja, se o objetivo foi alcançado e o objetivo é bom, tudo que você fizer é suficiente ou é necessário para alcançar aquele objetivo. E a ética situacional, que é a nossa terceira forma de ética, é aquela uma em que a gente analisa circunstâncias, ou seja, tudo pode mudar dependendo da circunstância que está envolvido o processo. E aí, isso também envolve uma questão de tempo. Então, vamos lá. Então, a ética normativa já ficou bem claro, né? Não tem muita dificuldade de entender, porque o próprio nome sugere, mas a ética normativa, ele segue por critérios do que é certo e o que é errado. Ela prescreve, na verdade, formatos, normas, leis, padrões de comportamento, para tentar fazer o quê? Para tentar nivelar um certo tipo de as pessoas, né? Estabelecer o correto e o incorreto. Perspectivas de conduta, né? Ou nivelar pessoas de certa maneira. E eu já falei, né, que isso talvez seja até talvez não, né? Isso é até importante para grande parcela das pessoas. Por quê? Porque é isso com que vai fazer que a gente tenha, de certa maneira, mais fluidez, né, de comportamentos. Então, a ética normativa, ela muitas vezes se baseia sobre valores morais que são socialmente aceitos, né? E aí ela reflete, muitas vezes, o que deve ser feito, e aí, às vezes, o que não é falado, a gente entende que não é proibido, né? Ou, no nosso caso, que a gente tem muito o code law, que é um formato de ciência jurídica, né? Ela vai estabelecer códigos, né? Então, o que não deve ser feito, que é muitas vezes o seu dever, que a gente viu que o que mais tem é dever, né? E aí a gente fala que o que não é dever, né? Ou o que não é proibido, é permitido. A ética normativa é a parte de 2 principais filósofos, a gente já falou deles em algumas aulas anteriores, né? Então, a gente tem o Kant, que é da ética deontológica, que nós já vimos, né? A necessidade da deontologia, até mesmo para a prescrição de códigos de conduta, e o Aristóteles, que está a partir de princípios das virtudes. E quando a gente fala em princípio de virtude, é que a gente está falando de uma parte mais social também, né? Então, esses valores, esses comportamentos, o certo ou errado, né? Correto ou incorreto, eles envolvem algumas ações que geram obrigações. Até mesmo porque o Kant fala que a gente tem que agir por dever, né? E essas ações, elas sempre são vinculadas. Isso é certo, isso é errado, independente do motivo ou da finalidade que você tem naquela ação. Se você praticou aquele ato naquele determinado momento, você errou, né? E aí a gente tem, por exemplo, algumas coisas mais voltadas para a fé e outras mais voltadas para a sociedade. Se a gente fosse falar em 10 mandamentos, né? Não matarás, não cobiçarás o próximo. Nós temos abordagens bem diretas entre o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E aí, se a gente fala um pouco mais amplo, né? Nós temos não só as nossas leis, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Nós temos a consolidação das leis, nós temos os estatutos e tudo mais que rege as definições de comportamento. A ética, então, principalmente, né, essa normativa,
ela vai partir de 3 principais princípios: as virtudes, os deveres e as consequências. Então, as virtudes elas vão ser enquadradas, né, ou será considerada uma virtude se você seguir as regras que foram definidas. Através da ética normativa também, você poderá estabelecer o que deve ser feito em determinadas situações, né? Votar, não matar, não roubar, né? É seu dever cumprir com as suas obrigações sociais, as obrigações financeiras e tudo mais. E as consequências. Que a conduta moral ela é determinada a partir de consequências mais generalistas e não muito específicas. Então, a ética normativa é usada? Sim, ela é usada, sim. Ela é, na verdade, às vezes até a mais usada, mas ela não é a única usada para julgar situações. Por quê? Porque se fosse assim, nós teríamos muitas vezes decisões muito rápidas e muito fáceis de ser tomadas, porque a gente não leva em consideração, muitas vezes, o meio. E é isso que a ética teleológica e a situacional, muitas vezes, prescreve. Então, o que a ética teleológica fala, né, Frank? Você já falou um pouquinho sobre ela, né? Então, a ética teleológica, ela se difere um pouquinho da ética normativa, né? Por quê? Como o próprio nome diz, o teleos, né, que é o conceito, ologia é estudo, né, mas o teleos, ela é um estudo do fim. Então, essa ética, a gente também chama ela de ética consequencialista. O que é consequencialista? Desde que você tenha um fim bom, desde que você alcance esse fim, desde que esse fim alcance um bem comum, né, uma verdade, algo bom, qualquer coisa que você fizer no meio dela vai valer a pena, né? E eu tô rindo porque eu tô vendo essa imagenzinha aí que eu coloquei para vocês no slide, em que os fins justificam os meios, não independente de como você fez ou o que você pagou, né? Qual o preço que você pagou para chegar nesse fim, né? E a ética teleológica fala muito isso. Ela é um pouco diferente da ética deontológica, que é a que a gente estudou, né? Porque a intenção, ela não é tão importante, né? O que você fez em si. Mas, se você alcançou, se as consequências da sua ação sejam boas. Então, eu costumo dizer que o teleos é os fins justificam os meios, né? Não importa como você fez ou o que você fez, desde que seu objetivo final seja alcançado e seja bom. A ética teleológica, ela tem vários defensores, esses senhores que vocês veem aí na tela de vocês, né? Mas alguns deles vocês já até conhecem, o Sócrates, o Platão, o Stuart Mill, que nós já falamos sobre isso, o Bentham, e o mais recente, né, o mais novo que a gente discute, é o Paulo Singer, que, se não me falha a memória, ele ainda é vivo. Mas ele defende que, né, se você agir e se a sua ação produzir um bem-estar ou alcançar no final das contas um bem-estar, isso vai valer a pena, né? É a ética que é o alcance do seu objetivo e não em si todos os deveres que você tem que ter para poder alcançá-lo, que é o que a ética normativa fala, né? A ética normativa, mesmo que seu fim seja bom, se você em alguma coisa, em algum momento cometeu algo que não é prescrito com os valores, aquilo está errado, né? Aquilo é, de certa maneira, limitado no seu alcance. A ética teleológica em si identifica primeiro o que é bom no seu estado final, né? Caracterizando depois, então, se, né, possivelmente você pode ter adotado alguma conduta que não seja tão bem vista. A ação ela é correta, ou ela é bem, ou ela é boa, ou ela é útil, se a consequência final, o alcance daquele fim, proporcionar um maior nível de prazer, de felicidade nos seus estados mais sociais, de bem-estar, né, para o maior número de pessoas. Assim, as ações sim são medidas pelas consequências após o seu alcance, né?
e o seu alcance tem que gerar bem-estar. Nós estamos falando, nesse caso, de valores extrínsecos, né? O que eu estou pensando para fora, para a sociedade. O fim da ação é que vai determinar como você vai agir. E aí, se você pensa em alcançar alguma coisa que pode trazer felicidade ou bem-estar para as pessoas, ou o fim é bom, você pode, as suas ações, né, os degraus que você usa podem ser justificáveis, né? São entendidos como algo, não vou dizer correto, mas algo que pode ser feito. E claro, né, a gente está falando isso em, de certa maneira, agir com equilíbrio. Então, obviamente, como eu brinco em sala de aula, não é porque o seu fim é bom que você vai sair infringindo muitos aspectos da lei. Mas, às vezes, algumas abdicações que você tem, elas passam a justificar se você tem uma finalidade boa, o alcance daquela finalidade vai fazer bem. E, por fim, a gente tem a ética situacional. E o nome fala ética da situação, né? Ou ética que pode mudar conforme as circunstâncias. Então, quem defende essa ética situacional, que é o certo ou errado pode depender da circunstância em que acontece, é o Joseph Fletcher, né? O Joseph, ele fala que existe uma questão muito particular quando a gente fala das situações, que é ser guiado pelo amor. E aí eu não estou falando só no amor entre pai e mãe, não estou falando só o amor entre um casal, mas o amor para com o próximo, né? Então, é como, com todo respeito, quando às vezes a gente fecha o olho diante de algumas determinadas situações, porque a gente tem um carinho muito grande por aquela pessoa, né? Então, a situação, os sentimentos, eles passam a prevalecer neste caso. E em vez dele falar de sentimentos, ele fala muito de amor na sua defesa. A ética situacional, ela na verdade surge nessa forma de justificar as coisas, ela surge lá na década de 60, que foi quando a gente tem aquele lema, né, de que o amor é tudo que a gente precisa, né? Que o amor, ele pode, se ele prevalecer, ele pode resolver muitos dos problemas, né? E que, neste caso, né, nem sempre ter uma lei funciona. Nem sempre aspectos tão racionais de fins funcionam, né? E eu sempre, quando eu falo em ética situacional, eu penso em alguns casos, né? Entre relações em que a gente muito fala, né? Uma mãe faz de tudo pelo seu filho, né? Ou matou por legítima defesa, né? Ou ainda, né? E aí falo legítima defesa quando aconteceu alguma situação em que talvez não era o certo conforme a ética normativa, mas a ética situacional faz se ver de uma outra forma, onde os sentimentos, né, seja de raiva, seja de estado psicológico, ou, neste caso, das relações afetivas, podem justificar determinado comportamento. Então, a justiça nem sempre pode ser argumentada a partir de uma lei, mas de toda a situação que envolve aquela decisão, aquele comportamento. Para a ética situacional, nem sempre um bom fim é anulado por um meio mal. Então, veja só, o que se fala mais comum, né, na literatura. Por exemplo, se o bem-estar emocional e espiritual do casal, que não vive bem, né, depende de uma separação, né, neste caso, mesmo com o filho, mesmo com a família, o bem-estar, né, o eu interior compensa uma separação se for comparado em permanecer junto por causa de uma condição. Então, eu tenho um filho e não vou separar porque a gente tem ele. Mas se vive em um pé de guerra dentro de casa, né? Não se tem paz, não se tem felicidade. Para a ética situacional, a defesa é a seguinte:
não importa se o filho, ele vai, de certa maneira, né? Ele espera que o pai e a mãe fiquem juntos. É mais valoroso neste caso o filho ver o pai e a mãe bem, né, individualmente, eu vou falar aqui entre eles, né, mas individualmente, do que viver naquele ambiente permeado de situações negativas, né? E este é só um caso de ética situacional, mas a gente pode falar em casos que existem o silêncio, né, para a gente poder, por amor a alguém, não contar algo errado que ela fez ou que ele fez, né? Ou justificar o não expor a pessoa, né? Ou guardar um segredo, né? Que mesmo seja errado, a gente guarda. Então, a ética situacional, ela fala que tudo é muito relativo, é muito temporal. E a gente costuma dizer que é uma visão bem subjetivista mesmo, bem prática, onde você só vai tomar decisão se você passar por aqui. E eu coloquei para vocês aqui 2 conflitos éticos que a gente tem do gerente da empresa Fortes e o segundo caso aqui, que é da Boranguete. E eu proponho para vocês que façam, né, depois de assistir essa aula, de pensar um pouquinho sobre desde os aspectos mais legais até os aspectos mais subjetivos, né? Se esses senhores aqui, né? O primeiro é o gerente da empresa Fortes e o segundo, né, é a Moranguete, em que a gente tem um funcionário, o Michael, né? Um funcionário que ele, por uma parceria e uma amizade, ele tomou uma decisão na empresa, né? Então, eu vou deixar aí para vocês lerem o conflito, lerem o caso 1, lerem o caso 2 e fazer uma breve explanação sobre esses casos para mim. Tá bom? Pessoal, foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Foi um prazer estudar um pouquinho mais para poder passar sobre ética para vocês. E a gente vai se encontrando nas próximas aulas, agregando mais conhecimento, discutindo um pouquinho mais e conversando cada vez mais sobre ética agora nas organizações. Eu vejo vocês muito em breve e um abraço. Até mais.